Fraternais saudações. Existem, dignos irmãos e irmãs, basicamente, dentre os mais acessíveis, 3 tipos básicos de sal: o sal marinho, o sal grosso e o sal refinado. O sal marinho, a grosso modo podemos dizê-lo, é o sal in natura, que por não ter sofrido nenhum processo de industrialização ou manipulação pelas mãos humanas, possui até mesmo fisicamente maior quantidade de minerais e astralmente é mais potente, mais carregado, por assim dizer. O sal grosso, por sua vez, é um sal intermediário que, mesmo tendo sofrido algum tipo de manipulação e de refinamento, não se compara a nível de manipulação com o sal refinado, que é o sal que basicamente o cloreto de sódio que nós utilizamos em nossas cozinhas cotidianamente. Então, espiritualmente, ritualisticamente, esotericamente, no seu dia a dia, basicamente, você vai se deparar com estes 3 tipos ou estes 3 formatos de sal: o sal marinho, o sal grosso e o sal refinado. Claro que existem outros tipos de sal que nós vamos conversar em outros vídeos em nosso canal, sais minerais. Entretanto, vamos aqui focar nestes que são os mais comuns. Então, você preferencialmente deve utilizar o sal marinho. Em não sendo possível, você pode sim utilizar o sal grosso, destes que se vendem em supermercados, ou na impossibilidade, na inacessibilidade do sal grosso, você também pode utilizar o sal refinado, o sal que foi manipulado pela indústria humana. Agora, um dos simbolismos fundamentais, e vamos estudar mais sobre como aplicar o sal neste nosso vídeo de hoje, dignos, é que o sal ele vai representar basicamente o processamento dos 4 elementos de maneira natural. Vejamos que o sal, basicamente, na sua extração mais comum, advém pela secagem das águas salgadas, basicamente das águas do mar, que, pela incidência do sol, cria ali um processo de evaporação, fazendo com que reste ao final isto que nós conhecemos como sal marinho, que depois vai ser processado como sal grosso e finalmente como sal refinado. Então vejamos que originalmente é a água salgada. Por esta água, ela é esquentada, por assim dizer, ela passa por um processo de ebulição pela ação do calor solar, então é o elemento fogo que entra em movimento, fazendo assim com que a evaporação desta água, elemento ar, resulte finalmente no 4º elemento, que é a terra. Então nós temos aqui basicamente no processo de fabricação, de aquisição do sol, os 4 elementos da alquimia, os 4 elementos da magia, os 4 elementos esotéricos e filosóficos fundamentais celebrados desde a antiga Grécia: a água, o fogo, o ar e a terra, fundamentalmente. Também por isto o sol, assim como a água, o fogo e outros elementos, os incensos, dos quais nós já conversamos aqui alguns deles em nosso canal, por isto que este vai ter uma ampla representação e ao mesmo tempo um grande significado nos rituais a níveis espirituais e a níveis astrais. A utilização do sal ela é múltipla, mas requer alguns cuidados sobre os quais nós vamos conversar hoje. Portanto, digníssimo irmão e digna irmã, você que é assinante do nosso canal, peço a vossa atenção, invoco-a do início ao final deste nosso vídeo de hoje. Seja muitíssimo bem-vindo a este que é o nosso vídeo de número 105, 105º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições, de nosso Laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. Deixe aqui nos comentários, se você é assinante do nosso canal, que você
é um apoiador e está assistindo este vídeo até o final. Vejamos que sim, você que acompanha esse nosso canal, nós estamos a partir do vídeo 101 trabalhando sobre a inspiração das cartas do tarô até o vídeo 122. Então no vídeo de número 101 nós falamos sobre o cramunhão, no vídeo 102 nós falamos sobre o poder do silêncio, as coisas que não se deve contar para todo mundo, no vídeo 103 nós falamos sobre a égide da imperatriz, falamos sobre as coisas que não se deve ter dentro de casa, as 10 coisas que não se deve ter. No vídeo 104, nós falamos sobre o estabelecimento junto do imperador, a carta do imperador, do nome mágico ou do nome espiritual e como saber qual é o seu nome espiritual. E finalmente, aqui no vídeo 105, lembrando o ritual também do batismo antigo que utilizava muitíssimo do sal, nós estamos falando aqui sob a inspiração do Papa ou do Hierofante e vamos basicamente estabelecer aqui ou retomar o tema do sal, da utilização espiritual do sal. Bem, para você que acompanha até o final, que curte, que assina este nosso vídeo, prossigamos. Dignos, o sal, basicamente, além de representar os 4 elementos, ele sim vai ser muitíssimo utilizado ritualisticamente pela sua capacidade de absorção. O sal, basicamente, tem a função de absorver, de sugar, de sorver as energias dos ambientes. Se você, por exemplo, já teve a oportunidade de frequentar a praia, de tomar um banho de mar, você terá verificado que, em geral, você sai daquele processo e quanto maior for a sua sensibilidade, maior é a sua consciência, um tanto quanto limpo e, por vezes, até descarregado. Em geral, um dia na praia, um banho, vários banhos sob a água do mar, vai trazer um processo não só de limpeza, de descarrego, mas também até mesmo de cansaço para o indivíduo. Então, este processo natural de tomar banho de mar já é per si um ritual. Então, todas as vezes que lhe for possível, faça-o sob esta consciência de que você está, ao tomar banho de mar, passando ali ou interagindo com os processos dos 4 elementos da natureza, que vão estar agindo basicamente ali sobre o elemento água, a própria água do mar. Você vai estar entrando em contato com o sal, o elemento terra, com as evaporações, com as evoluções ali sutis do processo, bem como também com o próprio elemento fogo através do sol. Então, o tomar banho de mar já é uma magia com o próprio elemento sal. Um processo interessante que se vai fazer é o banho, né? Você pode sim adquirir o sal, e aqui nós vamos ter, por exemplo, o sal grosso, né? Trouxemos aqui um exemplo disto que você poderá utilizar. Vejamos o seguinte, digno irmão e digna irmã, pode-se tomar banho de sal grosso? Sim, isto é perfeitamente válido, mas algumas regras devem ser aí observadas. Em primeiro lugar, que você não deve tomar um banho de sal grosso se você já está sem energia. Se você se sente um tanto quanto sugado, se você se sente sem vitalidade, sem energia, sem forças, ou está num processo de debilitude, num processo um tanto quanto de doença ou de falta de energia, não tome banho de sal grosso. Esta é a primeira recomendação, justamente porque o sal tem a habilidade de retirar energia, de sugar os excessos. E aqui está a chave. Você deve tomar o seu banho de sal grosso quando você se sentir sobrecarregado, quando você se sentir pesado, quando você se sentir carregado de excessivas energias. Por exemplo, quando você estiver passado por um processo de contenda, de briga, visitado algum lugar indesejado, um tanto quanto energeticamente nebuloso, negativo, aí sim o ideal é que você tome um banho de sal grosso, e vamos explicar também outros detalhes desse processo na sequência. Mas que não faça isto se você estiver em debilitude. Esse é o ponto número 1. Outro ponto importante, dignos, que podemos aqui posicionar também, o ponto de número 2, é que o banho de sal grosso não deve ser tomado da cabeça para cima, e sim dos ombros para baixo, ou seja, você vai pegar o sal grosso,
Posicioná-lo propriamente dentro de uma bacia, dentro de um balde, de um frasco, daquilo que lhe for acessível, ou mesmo sal marinho, que é o mais recomendável ainda. Você vai colocar este sal propriamente ali na água, vai dissolver este sal e vai tomar do pescoço para baixo. Nunca tome o banho de sal grosso a partir da cabeça. A cabeça que nas culturas ou na linguagem afro-brasileira, vamos chamar de ori, é justamente ali onde se está posicionado o chakra coronário. Então é exatamente o ponto que deve ser protegido. Por isto mesmo, em diversas religiões se utiliza algo sobre a cabeça como elemento de proteção. Este que, por exemplo, utilizo chama-se taquiá, né? Mas outras culturas vão usar o solidel, vão usar o quipá, vão utilizar turbantes. Então, em diferentes culturas há diferentes maneiras de se proteger a cabeça. Nunca tome banho da cabeça para baixo, e sim do pescoço para baixo. Então você vai posicionar o vosso sal grosso ali na água e vai fazer isto também. E preferencialmente dormir daquela mesma maneira. Esse é o elemento número 1, dignos. O elemento seguinte é que, como o sal ele é muito desgastante, ou seja, ele tira a energia, é importante que você faça um direcionamento energético. Você pode, por exemplo, colocar dentro desta água com sal flores. Você pode colocar dentro desta água com sal canela, como elementos propriamente de energização. Se o que você procura é maior paz de espírito, maior tranquilidade, maior autocontrole, você pode também colocar aí flores ou rosas brancas, rosas vermelhas, para trabalhar também a efetivação da energia, mas é sempre trazer um direcionamento. Deve-se evitar o banho de sal grosso com água, mesmo que do pescoço para baixo, tão e somente pelo banho de sal grosso, visto que é importante que, ao retirar uma determinada carga de energia, que você reposicione ou redirecione as vossas próprias energias e os vossos próprios fluxos. Não se deve ficar absolutamente sem nada. Sempre tenha um direcionamento. Você pode colocar, por exemplo, nesta água as pedras que você tenha devidamente programado, trabalhado, limpas também com o próprio sal grosso. É uma maneira de limpar as pedras, é você colocá-las dentro do sal grosso, os seus quartzos e outras pedras tantas que você pode possuir. E ao colocar nesta água ervas, flores, pedras de direcionamento e de recarregamento de energia, você está equilibrando as forças. Então deve-se evitar também tomar tomar o banho de sal grosso simplesmente pelo banho de sal grosso. Beber, não é recomendável. Obviamente, isto pode causar inclusive processos um tanto quanto fisiológicos indesejáveis. O ponto seguinte, dignas, é o seguinte: é como você vai guardar o seu sal grosso. É interessante que ele não fique guardado em sacos plásticos, tal como você adquire dos supermercados modernamente. O interessante é que você tenha o seu sal grosso dentro de um vidro hermeticamente fechado, hermeticamente selado, que seja escuro, como um âmbar que nós temos aqui em nosso laboratório. Você pode adquirir, isso não é difícil. Então você vai botar o seu sal grosso ali e vai deixar ele sobre o altar. Já como elemento consagrado, não é recomendável que você saia utilizando o sal grosso já adquirido do supermercado, ali manipulado pela indústria e tendo passado por mãos, por mentalidades, por energias que você desconhece de maneira absoluta. Guarde o seu sal grosso e consagre-o no seu altar. É um elemento que vai também referir-se aqui ao próprio Papa. Então faça este processo de ter o seu sal grosso ali devidamente guardado. Outro ponto importante é que você pode fazer também um banho de sal grosso, um processo ritualístico a partir da ideia de prosperidade. Então você pode tomar um banho de prosperidade também a partir, você coloca ali no sal grosso, porque aí o sal grosso não é o elemento ativo, ele é apenas um elemento base do ritual. Então você pode acrescentar louros, pode acrescentar alecrim, folhas de girassol, rosas vermelhas e rosas amarelas, enfim, todo tipo de ervas, de elementos, canela, que vai constituir a essência daquela poção de prosperidade para o banho.
Bem, se você está acompanhando até esse momento e até o final, deixa aqui nos comentários, acompanhando até o final. Sou apoiador deste canal. Ative as notificações, menos de 5% das pessoas que assinam o nosso canal ativaram o sino, então fica aqui o nosso convite para que você o faça. Isso também é importante para que nosso canal continue a crescer e a reverberar este conhecimento para os irmãos de espírito afim. Digníssimos irmãos e irmãs, gratidão, mas prossigamos dentro desse nosso estudo. Então utilizar o sal grosso ou banho de sal grosso como base também para este processo de prosperidade, de crescimento, de reenergização. Este é um ponto importante. E por fim, para caminharmos para o fim deste nosso vídeo, você pode utilizar também o sal grosso para realizar o que nós chamamos, novamente está aqui o nosso filho, deixa aqui posicionado para ele não derrubar nada, para que nós possamos nos posicionar o que nós chamamos de o sal das bruxas. Então você pode também fazer um sal de afastamento. Então são vários tipos de banhos ou vários tipos de trabalho. Um dos trabalhos é o trabalho de limpeza, outro trabalho é de redirecionamento da energia, um trabalho de prosperidade e também um direcionamento de afastamento. Você vai fazer uma mistura do seu sal grosso, por exemplo, com folhas de pimenta. Você vai fazer uma mistura do seu sal grosso com Comigo Ninguém Pode. Você pode colocar aí também mamona. Você pode colocar uma série de outros elementos que vão trazer a ideia de afastamento, e carvão também para tornar esse sal negro de fato é a confecção do que nós chamamos de sal negro das bruxas. Ele vai ser lançado no rastro ou sobre as costas daquele que você quer ver longe de onde você está, ou propriamente para afastar visitas ou pessoas, energias indesejadas. Este também é um dos mecanismos que se pode utilizar na confecção do sal negro. Então o sal ele vai ter como elemento base, ele vai ter diferentes propriedades, aplicações, funções na magia pessoal. Digníssimos irmãos e irmãs, este foi o nosso vídeo 105, até o nosso vídeo 106. Paz profunda.